no ano de 2016, nós não temos ainda um Código de Contabilidade Pública. Querem ver outra coisa? Há advogados aqui? Quem é advogado? Deixa eu ver. Advogados aqui, até que não há muito advogado, mas advogados aqui. Se os senhores advogados, vou falar advogado, mas também qualquer um pode ir lá, pode um contador, pode qualquer pessoa interessada, vai a qualquer Tribunal de Contas para saber como é que está um processo. Aí tem que arrumar um funcionário no Tribunal de Contas para orientar como é que vai fazer. Sabe por quê? Não existe um código de processo, um código processual, um direito adjetivo para contas públicas. Não existe um código. Não existe um código nacional para contas públicas. Então, o regimento interno do Rio Grande do Sul é elaborado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com os costumes do Rio Grande do Sul, com o jeito do Rio Grande do Sul, com aquilo que o Rio Grande do Sul exige. Ao mesmo tempo, o do Amapá é realizado pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. Ora, e não existe nenhum norte. As normas de contabilidade, a contadora aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ora, bons contadores, bastante. Existem as normas internacionais de contabilidade. Existem as normas internacionais de contabilidade. Vocês já conhecem, não conhecem as normas internacionais de contabilidade? O Conselho Federal de Contabilidade recepcionou as normas de contabilidade. Recepcionou. Só que essas normas de contabilidade não são ainda adotadas pelo poder público. Ah! Hã? Não é? Não são ainda... Não foram implantadas ainda. Na empresa privada já foi. Sabe por que já foi na empresa privada? Porque eu sou da empresa privada, quero vender copo para o americano, quero vender copo para o europeu. Então, eu tenho que entrar no mercado. Agora, a empresa pública, a instituição pública não tem. Não adotou ainda as normas internacionais de contabilidade. Como não adotou as normas internacionais de contabilidade, sabe o que é que o pessoal lá fora pensa? A maracutaia aí, hein? Ah, existe alguma coisa escondida aí que não dá para entender. Então, não dá para nós fazermos negócio com o Brasil. E, malgrada a sorte nossa, a imprensa do Brasil só fala isso também, não fala mais nada, né? Então, imagina lá fora. Então, nós temos dificuldade de caminhar. Temos dificuldade. Uma das propostas que nós temos, que pode sair daqui, é que essas normas de contabilidade, que elas venham a parar no Congresso Nacional e saia uma lei exigindo. Ah, vocês vão me dizer, não, mas a norma de contabilidade não deve ser lei. Ah, não? Então vou contar uma história para os senhores aqui, os senhores devem saber. 1949, na minha opinião, é a lei mais brilhante do Brasil, da administração pública, mais brilhante da administração pública brasileira. 1949, o Conselho Federal de Contabilidade idealizou, constituiu, formou e redigiu um princípio de administração pública. Princípio de administração pública. Só que o presidente do Conselho de 1949, sabe o que ele falou? Eu vou mandar esse nosso estudo para o Congresso. Como o nosso Congresso é sempre muito rápido, né? Lá anda tudo muito rápido. Em 1964, essas normas se transformaram na 4.320. Agora, aqui todos conhecem a 4.320, não conhecem? Não conhecem a 4.320? É a lei da contabilidade pública. Gente, nós temos a lei da contabilidade pública. Por que nós não vamos ter agora a lei da recepção das normas internacionais de contabilidade? Por que nós não vamos ter agora o Código de Contabilidade, que pode, esse código, ele pode compreender já essas normas internacionais de contabilidade? Por que nós não vamos ter o Código de Contabilidade? Agora, por que ninguém briga por isso? Ninguém brigava, porque de agora em diante vamos brigar nós. O primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas existe para isso, é para começar essa briga, nós vamos começar essa briga, certo? Por quê? Eu estou falando de contabilidade. Agora, veja, falei de direito, falei de contabilidade, falei de administração. Nós temos que ter essa visão, que eu vou ler outra vez, porque eu já li aqui no primeiro dia, que é o Conceito de Contas Públicas da professora Mônica Herman Cagiano. Contas públicas
é um instituto multidisciplinar, que tem por objeto o estudo da doutrina envolver holisticamente os atos praticados, seus respectivos reflexos, diperciam no seu conjunto, durante o planejamento, durante a aprovação, durante a execução e durante o controle orçamentários, incidentes sobre as atividades dos entes públicos. Essa é a faculdade que nós precisamos. Quer ver outra coisa que não pode faltar numa faculdade de contas públicas hoje? Tecnologia da informação, pode faltar? Não pode faltar, pode? O que vai acontecer depois que eu fizer um curso, eu, para minha felicidade, sou contabilista e sou advogado, para minha felicidade, quer dizer, é difícil. Depois que nós fizermos o curso de contas públicas, então pode ser que alguém diga o seguinte, bom, eu vou me especializar na parte de engenharia de meio ambiente, eu vou me especializar na parte de engenharia de áreas públicas, o outro pode dizer assim, não, eu vou me especializar no direito, porque eu quero que... O outro, eu vou me especializar, eu gostei de contabilidade, então faz pós-graduação em contabilidade, pós-graduação em direito, pós-graduação em engenharia. E nós vamos ter profissionalismo da administração pública, gente. Eu não sei o que eu estou falando, fim de 5 anos, eu fui conselheiro, eu fui presidente da Câmara, eu fui secretário do Jânio. A coisa mais difícil do mundo é ser secretário do Jânio, hein? Ele tinha lá um grupo que aparecia lá e que se oferecia e que prendia na rua tudo aquilo que fazia de errado. Lembram-se disso ou não? O pessoal ia lá na Feira Livre, procurava o fiscal para fazer um acordo com o fiscal, na hora que estava dando dinheiro para o fiscal, chegava o investigador e prendia. Lembram disso ou não? Lembram disso? Vocês estão lembrados? Era assim. Quer dizer, então a administração era diferente, não é? Quer dizer, então, estou dizendo, eu fui tudo isso, fui presidente da Câmara, eu fui vereador, eu fui secretário do Jânio, eu coloquei a Guarda Civil na rua, fiz tudo isso. Agora, e o que eu vi? Eu vi o seguinte, cada vez que eu fui aprender contas públicas, eu fui aprender com outro que trabalhava comigo. Contabilidade, sabe o que eu falava? Não, eu pego alguém que entenda de contabilidade para me ajudar. Está errado. Entendeu? Quer dizer, então, eu queria falar com os senhores nessa manhã sobre a carta do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, a Carta de São Paulo, a Carta 1 de São Paulo. E, se Deus quiser, vamos fazer logo a Carta 2. Sabe por quê, professor Edmir? Porque eu já estou imaginando, já estou querendo começar a conversar, porque não pode parar. Com os meus 30 anos de idade, eu tenho que fazer muita coisa ainda pela frente. 30 e poucos. Tem que fazer muita coisa. Eu estou pensando em fazer o primeiro... Gente, vou falar aqui, vocês vão dizer, não é possível, esse ficou louco, vocês vão me dizer. O primeiro Congresso Brasileiro de Contas Públicas Municipais. Vocês já viram o Congresso de Contas Públicas Municipais? Quem já viu um congresso? Quem já viu, me levanta o dedo. Fala, eu já vi um Congresso de Contas Públicas Municipais. Agora, só que nós moramos no município. Onde que nós moramos? É no município. Agora mesmo, eu disse ainda ontem, no Campo Limpo, eles fazem as redes sociais, fórum de contas públicas do Campo Limpo. Aí, nós vamos resolver as questões do Campo Limpo de um jeito diferente do que se resolve hoje. Agora, sem contas públicas nós não podemos ficar. E contas públicas municipais, por que não vamos esperar sair esse fórum? Vamos começar já. Contas públicas municipais. Tá certo? Então, é isso que eu queria falar então com os senhores essa manhã. Dando a certeza de que o nosso trabalho continua. Até os meus 60, 70 anos, dá para trabalhar muito ainda. Viu? Muito obrigado, presidente. Eu agradeço aqui as palavras do Dr. Eurípides, são contagiantes mesmo. Cheguei a trabalhar com o Dr. Eurípides por pouco tempo, mas foi suficiente para aprender muito mesmo.
Bom, antes de passar a palavra para a nossa primeira palestrante, eu gostaria só de pontuar um registro que eu fiz, né, como presidente da mesa, para passar para vocês o que hoje nós iremos avançar aqui nesse congresso. Nosso tema, logística orçamentária na perspectiva do direito comparado, esse é o tema do painel. Então, o tema em destaque reflete a preocupação deste evento em trazer aos participantes aspectos jurídicos, entre outros adjacentes, na produção, execução e controle da lei orçamentária pátria e estrangeira. Como todos já sabem e também foram informados por meio das palestras já realizadas neste evento, o orçamento é um ponto de partida do gasto público. É o cheque em branco assinado pelo povo, cuja ordem de pagamento é direcionada pelo administrador público. Nesta esteira, o administrador público deve direcionar o gasto com foco nas necessidades e na demanda do povo, nos mais variados setores. De toda forma, a administração elabora, na maioria das vezes, o projeto, que, após aprovado, inicia-se a sua execução, e essa dinâmica não vem sendo realizada de forma harmônica e efetiva. Todos sabem dos problemas que acontecem não só na aprovação da lei do orçamento, mas como na sua execução e, principalmente, no controle, né, da administração, que o professor Edmir vai nos trazer alguns apontamentos de direito comparado, inclusive. Então, há diversos deslizes, obstáculos que vêm marcando a atividade financeira do Estado e seus atores, entre eles aprovação de leis orçamentárias vazias, sem perspectiva de cumprimento e, portanto, frágeis. Foi destacado isso ontem na palestra da tarde pelos professores Valmir Leôncio, pelo professor Abrão. Execução do orçamento de forma arbitrária, gastando-se mais do que arrecada. Controles internos e externos ainda incipientes no que toca ao resultado, entre outros problemas. De modo que o objetivo, né, deste painel assim, é refletir o ordenamento jurídico em vigor na perspectiva orçamentária, através dos temas que os palestrantes irão nos apresentar, com foco na experiência que cada um possui na área. Feitas essas palavras introdutórias, eu passo a palavra aqui para a professora Alessandra Salles, que vai nos brindar aqui com a palestra de impacto do orçamento nas licitações. Por favor, professora. Professor Álvaro, é uma satisfação muito grande estar aqui, ele coordenando esses trabalhos de abertura nessa manhã de quarta-feira desse congresso. Brilhante ideia. Há tempos, acho que a gente precisava de algo desse naipe, desse gênero. É uma preocupação que assola a todos, assola a administração como um todo. Nós, servidores públicos, temos essa preocupação constante com relação às contas públicas. Então, quero parabenizar aqui, na pessoa do conselheiro Eurípides Salles, organizador desse evento, FIPs Públicas, Contas Públicas, né, pela brilhante ideia, e aqui todos os demais órgãos, né, de apoio e de criação de organização desse evento. Não posso deixar de cumprimentar o meu grande, eterno, nosso, né, grande, eterno professor Edmir Neto de Araújo. Eu fico até, assim, patinho feio, sabe, patinho fora do balaio, né? Mas porque é um brilhantismo, é uma, assim, a minha doutrina, né? Eu tenho o privilégio de que será assim sempre, hein, professor? A doutrina viva, né? Eu tenho, obviamente, sigo as suas doutrinas, as suas lições no direito administrativo, mas eu prefiro sempre discutir com o meu professor. Ele sempre me dá um plus. Eu tenho esse privilégio de ganhar esse plus. Nós temos esse privilégio de tê-lo aqui. E, para mim, é uma imensa satisfação dividir essa mesa com o meu professor. É engraçado que a gente brinca, né? A gente se sente vigiada, professor. Podemos puxar a orelha. Brincadeira. Vamos lá. Mas, nessa manhã, eu quero trazer uma reflexão. Eu vou me permitir deixar toda a parte do direito comparado, junto aqui o meu querido e grande mestre, professor Edmir,
mas eu vou trazer uma reflexão para o nosso direito, o direito público, né, do nosso Estado brasileiro. E quero trazer uma reflexão do quanto é importante o impacto do orçamento dentro das licitações públicas, né, para que nós não engessemos, né, a nossa mente, a nossa memória, de achar que fazer a licitação pública, ela se resume simplesmente em abrir a sessão, fechar a sessão dos trabalhos da licitação e ponto. Não é bem assim. Tem todo um processo, tem todo um andamento dentro da administração pública e é nesse sentido que eu quero estar tratando com os colegas. Não devo falar mais do que meia hora, se eu falar, vocês gritam, ok? Por favor. Não vou abordar, atrapalhar, né, assim, o andamento dos trabalhos. Foi autorizado pelo meu presidente? Está autorizado, presidente? Está autorizado pelo meu querido presidente Álvaro Caggiano. Então, o que eu trago para vocês? Eu vou dividir esse trabalho em 3 partes. A primeira parte, eu vou trazer aqui um tópico, e aqui eu vou, assim, já agradecendo a minha colega de apoio, que está nos slides. Eu trouxe, são 4, 5 slides apenas, mas o suficiente até para facilitar a anotação dos colegas, ok? Então, eu vou pedir para que ela já abra para mim, por favor, esse primeiro slide. Eu vou falar, então, na questão do orçamento, não posso deixar de abordar, dentro da legística orçamentária, a nossa linha mestra, digamos assim, né, nossa Bíblia orçamentária, digamos assim, que é a Lei 4.320, de 1964. Né? Uma lei de caráter geral, uma lei que, por ser de caráter geral, deve ser observado por todos os entes da administração pública, em todos os seus poderes. Né? Então, e o mais importante, nenhuma norma, por específica que seja, pode transbordar o seu limite, justamente porque a ela, embora lá de 1964, veio agasalhada e recepcionada pela Constituição Federal, então, dando essa diretriz de norma de caráter geral para todos os entes da administração pública. Enfim, não vou abordar toda a lei. Eu vou pensar da lei apenas um artigo, né? Porque é justamente a esse artigo que eu quero fazer o paralelo com a licitação pública, para a gente verificar o quão é importante pensarmos o processo de licitação pública a partir do orçamento e não achar que o orçamento apenas integra o processo de licitação pública. Ao contrário, nós, em nossas casas, nós, na nossa vida privada, quando nós queremos fazer alguma compra, aquisição, prestação de um serviço ou mesmo uma obra, a primeira coisa que nós temos que ver é, obviamente, o que a gente vai fazer, o objeto daquilo que nós queremos. Então, a gente precisa saber o que nós queremos. Né? E, na sequência, verificar o quê? Se temos orçamento para isso, não é isso? A administração não é diferente. Ela segue o mesmo paradigma. O fato é que a forma como é montado o processo, eu sempre tenho essas questões debatidas em sala de aula pelos meus alunos, é verificar o orçamento como integrante daquele processo. Não, eu tenho que verificar um pouco além, eu tenho que verificar fora desse processo, eu tenho que verificar o cumprimento das normas do meu orçamento, à luz de todas as suas diretrizes, da legística orçamentária, de todos os seus princípios, da principiologia, e fazer casar os dois institutos. Justamente porque o que me assola e que eu quero trazer aqui é a questão que não quer calar. Aliás, eu tenho aqui colegas, meus alunos. Eu fico muito feliz de ter meus alunos aqui presentes, uma surpresa muito grande, né? E eles já sabem disso, porque a gente não tem como, toda aula ela sempre acaba sendo interrompida por essa questão. Afinal, estou ou não fracionando o meu objeto? Estou ou não fracionando a minha despesa? Não tem como. É uma preocupação de todos, minha também. Eu sempre digo que nunca nada sei. Sei alguma coisa, mas
também é uma preocupação minha, mas é muito simples de resolver se nós tivermos em mente não só a questão da licitação pública, mas visualizar o que a administração quer de um modo mais macro, mais amplo. Então, é nesse sentido que eu vou passar pelo orçamento, destacando apenas um artigo, venho para o processo de licitação, destacando também um artigo, para poder fazer, então, o fechamento dessa questão de reflexão que eu trago aqui hoje para os colegas, que é a questão do fracionamento do objeto, fracionamento da despesa vedado por lei. Ok? Bom, vamos lá. Então, essa primeira parte, dentro desse artigo, ela já me abriu todas as tabelas, isso é muito bom, porque é o artigo 70, que é o que eu quero me limitar da Lei 4.320. É um artigo que ele traz o quê? Muito bem, ele autoriza a aquisição do processo de compra, serviços e obras pela administração pública. E ele diz o seguinte, ok, está autorizado, permitido, desde que, com um parênteses, seja observada a lei, seja observado o princípio da concorrência. Aqui a concorrência é a livre competição, ou seja, o que ele diz? Você deve abrir o polo de competição para que, e agora a lei específica de licitações, você atenda à aquisição, compras, ou serviço ou obra mais vantajosa para a administração pública. Agora, muito bem, a gente olha o artigo 70 e quer descolá-lo de tudo. Não, precisamos vir dentro da legística orçamentária na sua principiologia e destacar o quê? Quais princípios são fundamentais? Eu sempre tenho que ter em mente enquanto gestor público. Claro que eu tenho vários outros princípios, várias outras situações do ponto de vista contábil, orçamentário. Mas o que mais me chama a atenção é o princípio da anualidade dentro da própria Lei 4.320, ou seja, o orçamento obedece àquele mesmo exercício financeiro. Ele é feito no ano anterior para a sua programação, a sua vigência dentro do exercício financeiro seguinte, não é isso? Então, o que nós temos que ter em mente é que toda a minha programação do meu processo de compras, do meu processo de prestação de serviço ou de obras, deve caber, integrar esta programação, este planejamento dentro do meu orçamento. Situações podem aparecer, e aí eu sempre brinco. A gente tem aqui os nossos amigos contadores, que são exatamente eles, no esmiuçar da Lei 420, que fazem a composição ou o melhor engendramento para respeito de quem? Respeito do meu orçamento. Isso para quê? Porque eu não posso gastar nada além daquilo que eu tenho possível para ser gasto, daquilo que eu tenho possivelmente arquitetado, ou seja, planejado dentro daquele meu espectro do exercício financeiro. E um outro princípio, já está aberto também na plataforma, é o planejamento. Esse planejamento nem precisava, eu digo que, o princípio é o que dá a sustentação, a formatação à nossa legislação, mas é uma coisa absolutamente inerente. Óbvio que se você tem um orçamento, o orçamento não saiu do nada, nunca sai do nada. Ele sai de uma programação. E se ele sai de uma programação, é de um planejamento. É um planejamento onde as bases dão a sustentação ao corpo máximo, a estrutura da administração pública, justamente para ela poder pedir e ela ter essa medição do quanto ela vai receber de disponibilidade orçamentária para o exercício seguinte, não é isso? Okay? Então, esses dois dispositivos, esses dois liames, tanto o liame da norma, da obediência à norma, aos mecanismos, aos instrumentos que a norma nos fornece para o exercício ou para a dinâmica, o uso do orçamento público, não pode estar desagregado ou desapegado dos nossos princípios basilares, principalmente da anualidade e do planejamento. Muito bem. Vou pedir
pedir para que ela, então, faça a troca do slide, porque agora eu vou entrar na licitação. Bom, se a gente voltar, então, lá no artigo 70 da Lei 4.320, o que o artigo 70 dizia? Ele dizia, olha, poder público, gestor, você está autorizado a fazer compra, serviço e obra, desde que você respeite a lei e observe o princípio da concorrência. Ótimo. Existe lei. Aliás, para quem não sabe, os meus colegas, eu sempre repito isso, uma lei que ganha no nosso atual, né, regência constitucional, a nossa Constituição Federal de 88, nossa Constituição Cidadã, que achou por bem e trouxe a matéria licitação pública no seu escopo, ou seja, constitucionalizou a questão das licitações e contratos com a administração pública. Não é assunto novo. Não é assunto novo, ele vem de muito na história, mas, não indo tão adiante, a gente pode citar aqui o Decreto 200 de 1967, quando então o presidente Castelo Branco teve nessa legislação que trata da administração pública federal, trouxe em alguns dispositivos, do artigo 125 ao artigo 144, disposições sobre licitações e contratos com a administração pública. Na sequência, agora com então o presidente José Sarney, em 1986, o Decreto-Lei 2.300, agora sim como um instituto completo e total sobre processo de licitações públicas, também trouxe esse decreto de regência das licitações, mas curioso que nunca esta matéria havia sido inserida dentro do polo da Constituição Federal. Nem a Constituição de 67, menos ainda a Emenda Constitucional de 69, tratava da questão de licitações públicas. Quem vem tratar é o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, dizendo o quê? Do mesmo jeito como para a lei orçamentária, todos devem regência, entes federados, desde União, Distrito Federal, estados e municípios, por todos os seus poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem regência e observância à lei da licitação pública. Para quê? 4 objetos: obras, compras, serviços e alienações. Ou seja, desses objetos, já destacamos 3, que causam o quê para a administração? Causa despesa. Cria uma despesa para a administração pública. A única exceção é a alienação, que a alienação é o objeto de receita para a administração pública, né? Mas, então, vamos focar nesses 3 objetos principais, que é o objeto de compras, serviços e obras com a administração pública. Vou pedir para que, então, ela passe mais uma vez o slide. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela trouxe de que forma isso deve ocorrer. E onde que ela trouxe? Não no artigo 37, inciso 21. Lá ela obriga que todos observem a lei de licitações públicas, ponto. Mas ela volta no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, dizendo o seguinte, muito bem, porém, é exclusivo da União a competência para ditar normas de caráter geral sobre licitações e contratações públicas. Está lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Tudo bem. E assim veio a nossa primeira carta. Eu sempre brinco com os meus alunos, essa, se vocês tiverem aqui, para vocês também, colegas. Se alguém sofrer de insônia, eu resolvo o problema de vocês. Peguem a Lei 8666 de 1993 e leiam ela. O sono vem rapidinho, vocês vão ver. Mas não tem problema. Você vai ter insônia no dia seguinte, marque onde você parou e dê continuidade. Então, não tem problema nenhum. Não sofremos mais de insônia, né? Mas é brincadeira. Vamos lá, continuando. Nós temos, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, 4 normas que tratam de leis gerais, de caráter geral, sobre licitações públicas. Temos 8 modalidades de licitação distintas, 5 modalidades trazidas pela Lei 8666 de 93,
uma modalidade trazida pela Lei 10.520 de 2002, que é a modalidade pregão, e é a exclusiva para bens e serviços de natureza comum. Uma modalidade trazida pela Lei 12.232 de 2010, que é a modalidade para publicidade, agência de propaganda. Ela tem a sua análise para objeto de eminentemente natureza técnica, eminentemente intelectual. E temos também uma modalidade, a nova modalidade, às vezes um pouco reclamada, mas que é o do regime diferenciado de contratação, o RDC, Lei 12.462 de 2011. Essa lei ela traz os seus objetos, ela não difere muito do processuamento, da processualística, do rito processual da modalidade pregão, porém ela traz um avanço significativo. Por quê? Porque é o pregão dos bens e serviços comuns aplicado em obras, porém não todas as obras. Atenção ao artigo 1º e algumas legislações esparsas, aonde traz qual é a aplicabilidade, em qual momento se deve aplicar o RDC. Então, vou pedir, então, para que se troque a transparência, as duas seguintes. Na próxima, a gente tem, então, apenas a referência aos decretos de regulação, tanto da modalidade pregão quanto da modalidade RDC em âmbito federal. E a próxima transparência, as licitações, nós temos os estatutos especiais de licitações públicas, tive que homenagear o nosso Estado. Acredito que eu tenho outros estados aqui presentes, como eu não tinha todo esse escopo, até gostaria, vou fazer, me comprometo depois a disponibilizar todas as legislações, mas homenageando a essa casa, Assembleia Legislativa, Estado de São Paulo e o município de São Paulo, onde também trabalho, junto à Escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu trouxe tanto a legislação especial de licitações públicas, quanto a legislação na modalidade pregão, em âmbito do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Muito bem. Vou pedir mais uma vez, então, para repassar o slide, para trazer, pois bem, então eu tenho agora o que a lei orçamentária me prescreveu com relação ao uso, então, da concorrência, do modo concorrencial para os processos de aquisição, serviços e obras. E eu tenho essa lei, tanto reclamada pela lei da legística orçamentária, a legislação orçamentária, eu tenho as 4 leis de licitações públicas. Quem me dá a diretriz do processo, como ele deve se apresentar, está na Lei 8666 de 1993, repetida em algumas partes na Lei do RDC 12.462 de 2011, mas, de qualquer modo, sempre utilizada de modo subsidiário. É a nossa lei matriz, utilizada sempre de modo subsidiário. E aqui não vou detalhar todas as nossas fases internas, fases externas que nós temos aqui com relação ao andamento processual da licitação pública, mas fazer o destaque, vou pedir para que ela passe mais um slide, a disponibilidade orçamentária, que é o que nos interessa aqui. Então, quem mexe com licitação, muitas vezes a gente enxerga, deu para perceber, a gente enxerga o orçamento dentro do processo de licitação, esquecendo que existe uma condição macro, e não, ou seja, o processo de licitação está contido dentro da minha regência, da minha legística orçamentária. Eu, aliás, e não poderia ser diferente, se eu não tenho orçamento, eu vou ter contrato? É simples assim. Se eu não tenho orçamento, não tem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, por que eu vou fazer contratação? Para comprar o quê? Não é isso? Para qual prestação de serviço? Não tem. Posso ter licitação para alienação. Aí pode ser, né? Porque aí é venda, é uma receita para a administração pública, mas senão eu não tenho, não faz sentido. Então, eu não posso pensar o processo de licitação achando que o orçamento está contido. Está contido. Claro, porque eu devo observar, e aqui gostaria que vocês fizessem, os colegas, aqueles que não são,
entendam, desde o início ao final, a leitura capa a capa de um processo de contratação na administração pública, ok? E nós que mexemos com o processo, enxergamos o orçamento como algo, talvez, fez nada mais do que obrigação à área contábil de me dizer se eu tenho ou não disponibilidade. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Mas eu, enquanto ordenador e gestor, também tenho que pensar de uma forma mais macro e também ter o dever da minha obrigação de enxergar a cada compra pública que eu tenho uma questão macro maior. Bom, a fase interna é uma fase ainda de estudo da administração pública, os atos não são públicos, né? Agora, nada impede, obviamente, que qualquer cidadão manuseie